Imagina que você trabalha de forma remota para uma empresa de tecnologia e um belo dia você começa a sua jornada de trabalho e descobre que você perdeu todos os acessos ao sistema da empresa. Você envia um e-mail ou tenta falar com alguém do RH, mas ninguém te responde. Então você resolve twittar a respeito para ver se o tweet recebe atenção suficiente para alguém tomar alguma atitude em relação a isso. E de repente o dono da empresa te responde, tirando com a tua cara e perguntando o que tu fez nesses últimos meses, para tentar saber se você realmente foi um funcionário produtivo, e fica te respondendo de um jeito sarcástico com vários emojis de risadas. Bom, essa já seria uma situação bem bizarra, e o que torna ela mais bizarra ainda é que essa empresa de tecnologia é o Twitter. E esse chefe aí que estava respondendo o funcionário é o próprio Elon Musk. Então vamos falar aí sobre o caso Halley, que foi funcionário do Twitter que foi demitido e que não poderia ser demitido, acumulando aí mais uma gafe do Elon Musk nessa história da compra do Twitter. E também vamos comentar um pouco sobre esses layoffs, essas demissões que estão acontecendo na área de tecnologia. Por que isso está acontecendo e até que ponto isso pode chegar. Então vamos falar um pouco sobre isso nesse vídeo. Bom, toda aquela história ali que eu comentei de fato aconteceu. Aconteceu com esse cara aqui, o Haraldur Thorleifsson. Não sei se é assim que pronuncia. Mas esse cara aqui é um funcionário do Twitter que perdeu o seu acesso aos sistemas da empresa e teve essa conversa aí com o Elon Musk e que foi bem bizarra. E ele tweetou aqui comentando que 9 dias atrás ele tinha pedido o acesso dele ao computador da empresa, junto com outros 200 funcionários do Twitter. E que mesmo ele tentando mandar vários e-mails ali pra equipe de RH, ele não recebeu nenhuma resposta. E depois do tweet viralizar, quem que aparece aqui comentando sobre isso? O próprio Elon Musk, perguntando de um jeito meio sarcástico, obviamente, que trabalho que ele tinha feito nesse meio tempo. E daí o Halley comenta que ele não poderia falar sobre isso aqui no Twitter, porque ele estaria quebrando a confidencialidade do contrato dele, mas o Elon Musk autoriza ele a falar aqui mesmo. E ele comenta ali que ele ajudou a economizar $500 mil ali em um contrato e que ajudou a priorizar vários projetos de design. E o Elon Musk responde a ele ali com emoji de risada. E assim, a história desse Haraldur, também conhecido como Halley, ela é uma história bem interessante e também meio triste, porque esse cara aqui ele foi o fundador dessa empresa chamada de Ueno, que é uma agência de publicidade, que já atendeu várias marcas, já fez projetos para muitas empresas, e que foi comprada pelo Twitter em 2021. O Twitter foi lá e comprou essa Ueno para que todos os projetos de design fossem desenvolvidos por essa empresa. E é uma prática muito comum desse mercado de empresas grandes de tecnologia que têm muito dinheiro adquirirem empresas menores. E o Halley, que foi o fundador dessa empresa, ele fez um acordo com o Twitter de que ele preferia receber o dinheiro pela compra da empresa como parte do seu salário e não receber o dinheiro todo de uma vez. E ele resolveu fazer isso, acredite ou não, porque ele gostaria de pagar mais impostos. Como vocês podem ver aqui nessa imagem, ele faz uso de cadeira de rodas. E o motivo disso é porque ele sofre de uma doença de distrofia muscular, de forma que o corpo dele vai ficar paralisado no decorrer do tempo. Então ele resolveu receber esse pagamento como parte do seu salário para pagar mais impostos, para estar ajudando a contribuir para a sociedade da Islândia, que é onde ele mora. Então talvez o Halley seja uma das pessoas mais do bem dessa área de tecnologia. Talvez seja o funcionário mais gente boa que o Twitter tinha. Só que tinha um detalhe muito importante, que como o Twitter adquiriu essa Ueno, essa agência de publicidade que era desse Halley, por uma questão contratual, já que o Halley tinha preferido receber o dinheiro da empresa, da venda da empresa, através de salário, ele não poderia ser demitido. E que caso ele fosse demitido do Twitter, sem uma justificativa muito relevante, o Twitter teria que pagar uma multa bem grande, porque o Twitter estaria quebrando o contrato da aquisição dessa Ueno. Então, moral da história, o Twitter foi lá, demitiu um monte de gente, inclusive esse Halley, que era uma pessoa que eles não poderiam demitir por causa de questões contratuais. Esse cara teve que ir no Twitter reclamar pra finalmente alguém aparecer pra responder ele, e quem apareceu foi o próprio Elon Musk, dando ali um show de sarcasmo e sendo extremamente sacana com o cara. Só que aí que entra o plot twist. Alguém provavelmente avisou o Elon Musk que ele não deveria demitir esse Halley por questões contratuais, porque a multa talvez fosse gigantesca. Provavelmente algum advogado recomendou isso pra ele, e ele foi lá e fez um pedido de desculpas. E um pedido de desculpas bem formal, né? Bem com cara de texto de advogado. Fez o seu pedido de desculpa pro Halley, dizendo que ele não tinha entendido bem a situação e que tinham falado coisas pra ele que não eram verdade. E que depois ele conversou com o Halley e que ele tava ainda considerando continuar no Twitter depois disso tudo. Então, sei lá, talvez essa seja uma das situações mais bizarras que o Elon Musk se meteu desde quando ele resolveu comprar o Twitter. Toda hora o cara se mete em alguma polêmica desnecessária. Bom, mas essa questão de layoffs, de demissões que estão acontecendo na área de tecnologia é realmente algo que está acontecendo em todos os lugares.
Não só nos Estados Unidos, não só no Twitter, mas diversas empresas estão demitindo um monte de gente. Aqui no Brasil, por exemplo, a Loft demitiu 340 funcionários. O iFood também demitiu 355 funcionários aí recentemente. O próprio Meta, ex-Facebook, já demitiu um monte de gente e está planejando demitir mais gente ainda. E o Google também está na mesma situação, demitindo um monte de gente, e em muitos casos essa demissão está acontecendo por e-mail. Você simplesmente recebe um e-mail dizendo que você foi demitido. Os caras não fazem nem mesmo uma ligação para você. E por que essas demissões estão ocorrendo? Bom, essa é uma questão extremamente complexa, mas muito provavelmente a resposta mais simples para isso seria taxa de juros americana. Sei lá, por causa da pandemia de 2020, o Banco Central americano teve que expandir sua base monetária, baixando a taxa de juros e aumentando a quantidade de moeda na economia. E a gente consegue ver isso daqui nesse gráfico, de que ali no início de 2020 houve uma super explosão da base monetária americana, e que agora está começando gradativamente a diminuir. E essa foi uma atitude realizada pelo Banco Central americano para evitar que a economia entrasse numa grande recessão, porque afinal o mundo inteiro tinha paralisado. Só que, como muitos economistas afirmam, uma expansão da base monetária consequentemente gera inflação, como o próprio Milton Friedman já falou isso para nós há muito tempo atrás. Inflation is made in Washington because only Washington can create money. Então todo esse dinheiro aí que foi impresso acabou gerando inflação, e durante 2022 inteiro, o Banco Central americano aumentou muito a taxa de juros para conseguir conter essa inflação, para tentar esfriar a economia e fazer com que esse aumento descontrolado dos preços, que chegou a atingir ali 8% ao ano nos Estados Unidos, um valor extremamente alto, conseguisse ser controlado. E esse aumento da taxa de juros faz muitas empresas demitirem, porque não faz sentido nenhum uma empresa contratar mais pessoas, investir em expandir a empresa, se eles podem simplesmente alocar o dinheiro em títulos públicos e ter um rendimento relativamente alto. Então a inflação faz com que o Banco Central tenha que aumentar a taxa de juros, e o aumento da taxa de juros faz empresas contratarem menos e até mesmo demitirem pessoas. Então esse é o real motivo para essas demissões que estão acontecendo aí, tanto nos Estados Unidos quanto aqui no Brasil. Mas pode ser que isso não dure tanto tempo, porque agora, nesse exato momento, a gente está vivendo o período aí nos últimos 15 anos da maior taxa de juros dos Estados Unidos. Provavelmente muitos de vocês que estão assistindo esse vídeo nunca viveram um momento em que a taxa de juros esteve tão alta. E um período de alta da taxa de juros significa que muitos ativos financeiros estão valendo muito pouco. Ativos de risco, por exemplo, caíram muito de valor aí nesse último ano, como foi o caso das criptomoedas, Bitcoin, ações de empresas de tecnologia. Só que sempre que o mundo parece que vai acabar e que a gente está passando por momentos ruins, é onde surgem as oportunidades. Então talvez seja um momento aí de mudança de carreira, por exemplo, e também investimento em ativos aí que caíram bastante nesses últimos meses. Mas isso não é uma recomendação de investimento. Pense por conta própria. Só tem um detalhe importante, que quando a gente olha esse gráfico aqui, que mostra o número de contratações na pandemia e o número de demissões que ocorreram até agora, a gente vê que houve realmente um número muito maior de contratações do que as demissões que ocorreram até o momento. Então pode ser que o fundo não tenha sido atingido ainda. Pelo menos pode ser que as demissões continuem ainda por mais um pouco de tempo. Mas enfim, então se você acabou sendo demitido aí por causa dessas demissões que estão acontecendo aí em diversas empresas, tente pensar como um momento de oportunidade. E que eventualmente o Banco Central americano vai ter que baixar a taxa de juros e um novo ciclo econômico de prosperidade será iniciado. Então a única coisa que nos resta é acumular o máximo de Bitcoin que a gente conseguir.